Capítulo 151, Conspirador do Rei Demônio. 2 meios. Eles clamaram um após o outro, todos se opondo à ideia e cheios de descrença. Afinal, eles sabiam com certeza que a velha senhora das poções ficaria do lado de sua paixão. Esta foi 100% uma causa perdida. Diante de suas objeções, Jack riu. Espere, mesmo agora, ele ainda estava treinando enquanto ria. O que estava acontecendo com seu nível de compostura? Foi uma loucura. O que lhe deu tanta confiança, hífen maior que um monte de pesquisas sobre a vila. Nesse momento, ele estava agradecendo internamente a Bubblegum. Tudo isso graças aos seus recentes esforços de coleta de informações. Ele só precisava convencê-los a ajudar bem rápido. Ele apontou para cada um deles. Ele ferrou com nós dois. Igor, vou te mostrar uma magia incrível. Florista, eu sei que seu negócio de salsichas não é popular na IRL, açougueiro. Ele se esforçou para minar você, chamando seu trabalho de inferior. Ferreiro, ele está aumentando lentamente o desconto que você tem para dar à facção dele e está aumentando o imposto sobre sua loja. Steven, com Jack lembrando-os, eles sentiram o sangue ferver de raiva. Infelizmente, eles estavam totalmente indefesos. Não vai importar, desde que aquela vadia o apoie. O ferreiro o lembrou. Foi muito difícil demitir um chefe de aldeia. Nossa única opção é escrever uma carta ao Império e pedir-lhes que corrijam nossa queixa. Mas isso provavelmente, propôs Igor. Demasiado longo. Jack o interrompeu instantaneamente. Eu tenho outra alternativa. Vou convencê-la com meu plano. Só preciso tentá-la. Ele piscou. Muitos de repente sentiram vontade de vomitar. Ele realmente iria prender o velho morcego enrugado. Eles não tinham certeza se deveriam elogiar sua coragem ou ficar totalmente enojados. Mas para que isso funcione, precisarei da sua ajuda em alguma coisa. Ele teve toda a atenção deles. Todos vocês concordam que nenhum poder é intrinsecamente mau, certo? Ele perguntou com um sorriso. Eles não puderam deixar de olhar para o livro do necromante nas mãos do homem. É verdade que essa coisa realmente parecia tão demoníaca. Não, pior que isso, haha. Ele riu, vendo a aparência deles. O que? Como isso é possível? O que diabos você está planejando? Eles proferiram em choque, porque seu plano parecia cada vez mais calamitoso a cada segundo. Mas então ele olhou para cada um deles e eles vacilaram. Esse cara era um bastardo com certeza, mas tratava bem seus aliados. TCH, você é realmente o diabo. Você já sabe que vamos concordar. Por que você não conta logo? O ferreiro resmungou. Isso os fez rir. Sim, isso resumiu muito bem a situação. Porra, esse cara era tão intrigante. Ele só ligou para eles depois de analisar toda a situação. Mesmo assim, isso só foi possível graças à sua grande afinidade com eles e à sua reputação. Hehe, tudo bem. Jack virou-se para o açougueiro. É fácil. Precisaremos usar aquela coisa no seu porão. Aquela coisa? O açougueiro pareceu confuso por um segundo. Mas então finalmente deu certo. Não, não, não. De jeito nenhum. Impossível. Estou fora. Ele gritou de medo. Seu rosto estava pálido, sua respiração áspera e o suor frio já cobria seu corpo. Mas então ele lentamente se forçou a se acalmar. De qualquer forma, está quebrado. Faltam algumas palavras e... Estou ciente. Já que ainda estava sorrindo, o açougueiro não pôde deixar de estremecer ao ver sua aparência firme. Tudo isso fazia parte do plano dele também. Tudo de acordo com o Keikaku, certo? Os outros estavam todos olhando com a boca aberta de espanto e os olhos brilhando de curiosidade. Do que diabos eles estavam falando? Steven, vou precisar de alguns materiais. Vou precisar de um ferreiro para forjar alguns componentes principais. Florista, você vai me ajudar a reescrever as runas mágicas que faltam. Igor, você será responsável por gerar mana, assim como acontece com a técnica de consumo de mana. Vamos precisar de sangue, muito sangue. Conto com você para isso. Ele olhou para o açougueiro e depois para todos eles.
Senhoras e senhores, acreditem, isso vai ser muito divertido. Tudo bem, já é tarde demais para recuar, pois já compartilhei informações confidenciais com vocês. Não tem como eu. O açougueiro ainda estava reclamando. Olhe nos meus olhos. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei não apenas como usar a coisa, mas também como contê-la. Confie na legião demoníaca. Jaque tranquilizou. Olhando nos olhos confiantes de Jaque, o açougueiro finalmente se acalmou e resmungou que participaria. Toda esta operação teve cerca de 1000 bandeiras vermelhas, mas de alguma forma todas foram arrastadas para o seu ritmo. Esse foi o mesmo truque que ele usou para convencer os NPCs no Wolf Den e o guarda do shopping IRL. Foi 100% linguagem corporal. Mais anos de prática real. O cara da RCP ao lado estava com a boca aberta em estado de choque. O que diabos eles estavam fazendo como facção? Ele não pôde deixar de sentir todo o seu corpo tremer ao se lembrar das palavras de Jaque naquela época. Ele estava se livrando totalmente da prisão. Como os NPCs reagiriam se soubessem que estavam prestes a condenar toda a sua aldeia? Eles se desesperariam, eles entrariam em pânico. Eles definitivamente se revoltariam. Ele conscientemente manteria a boca fechada por enquanto. Mas justamente quando a multidão estava pronta para ir embora, uma linda garota e uma passa apareceram. Bubblegum estava chegando bem na hora, seguindo sua mensagem. Você queria me conhecer? Seja breve. Não tenho o dia todo. A velha senhora das poções zombou. Vou derrubar o chefe da aldeia e você vai me ajudar. Jaque afirmou calmamente. Que porra é essa? Por que ele foi tão direto? Os NPCs não podiam acreditar. O que havia de errado com ele? O que aconteceu com o pote de mel? Definir o clima deveria ter sido super importante. Você está delirando, garoto. Não acredito que perdi meu tempo com você. Ela bufou, pronta para ir embora. Todos os outros podem ir embora, mas você não deveria. Se você me ouvir por 1 minuto, eu te darei uma moeda de ouro. Ele descaradamente tentou suborná-la. Eu deveria lhe dar uma chance. Afinal, sou magnânimo. Ela pronunciou descaradamente quando se aproximou. Sua palma já estava estendida e ela aguardava o pagamento. Em que tipo de espetáculo de circo os dois estavam tocando? 1 minuto depois. Jaque hífen maior que menos 1 ouro. Ou de raizinho hífen maior que saindo. Ela estava indo embora com passos rápidos. Ela mal podia esperar para contar ao chefe o plano de Jaque. Os outros estavam extremamente confusos. Ele só iria vê-la sair. Suas intenções eram óbvias. Não há necessidade de ir atrás dela. Jaque acenou. Fiz tudo o que pude. O resto dependerá dela. Ele murmurou enigmaticamente. Ele não teria mais controle sobre o resultado de agora em diante. Ele só podia orar. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Fim do capítulo. Capítulo 152, Líderes de torcida vs chefe. A ganância do chefe da aldeia e o ataque a DL efetivamente encurralaram Jaque. A maioria das atividades de sua facção foram desaceleradas ou paralisadas, tudo graças àquele NPC. Agora que ele já havia concluído o calabouço da galinha necromante, ele não tinha mais nada a fazer a não ser se vingar. Também alguns pontos-chave sobre o Damned Chicken Palace. As recompensas só podiam ser obtidas uma vez. Não se sabia se carregar jogadores para lá ajudaria. De qualquer forma, correr toda a dungeon era uma dor de cabeça. A questão é que todos os seus esforços estavam agora voltados para sua nova tarefa. Todos os membros participantes do próximo plano dirigiram-se rapidamente em direção à casa do açougueiro. Jaque viajou até lá com uma capa ampla para esconder sua identidade. Ao seu lado, estavam Bubblegum, cara de RCP, algumas líderes de torcida sexy em roupas minúsculas e alguns cultistas selecionados. Os caras do pentagrama reverso ficaram tão felizes em acompanhá-los que Jaque estava começando a se perguntar se eles viveriam o resto de suas vidas presos ao sorriso. Desde a doação anônima de 20 mil, ele de repente achou os cultistas muito agradáveis aos olhos.
Eles poderiam adorá-lo mais e, nesse ritmo, ele não se importaria de posar-no para eles. XD. De qualquer forma, a viagem até lá foi surpreendentemente tranquila. Eles desceram ao porão do açougueiro, onde finalmente viram algo incrível. Era um altar meio destruído, de aparência demoníaca, com 4 tochas, uma cobertura vermelha feita em parte com pele humana e muitas outras bugigangas metálicas. Ele não pôde deixar de relembrar. Naquela época, o açougueiro ofereceu-lhe um pequeno emblema do Senhor Benevolente. Exceto que o design era um pouco diferente. Tocha com 3 linhas. Senhor Benevolente. Seja benevolente com aliados, estranhos e inimigos. Versus. Tocha com 4 linhas. Exalted Hunting Lord. Caça em todas as direções para devorar, escravizar. Curiosidade, esse exaltado era totalmente um demônio. Naquela época, ele não tinha pensado demais nisso. Afinal, além do canibalismo, era bastante normal adorar tal deus perto de um local de caça, floresta. Nunca, em seus sonhos mais loucos, ele teria pensado que o cara teria um maldito altar cheio em seu porão. Claro, estava quebrado, mas mesmo assim, logicamente não teria sido possível consertar. Mas aconteceu que ele tinha um conhecimento rúnico incrivelmente profundo de sua vida anterior e toneladas de NPCs para ajudá-lo. Trapaça de reencarnação mais poder da amizade. Vocês estão prontos para começar a trabalhar? Jack perguntou. Todos responderam com vozes muito trêmulas. S sim, tem certeza? M mais ou menos? Deus, este altar realmente parecia mal. Foi realmente uma boa ideia liberar o que quer que estivesse lá no mundo? Para essa última pergunta, os cultistas responderam, claro que sim. Eles estavam tão animados que pareciam jogadores do New Leaf diante de um balde de frango frito. Naquele momento, Jack estava fazendo bom uso de seu status de liderança. Ele tinha tantos NPCs e jogadores com ele que definitivamente estava ativando, haha. Foi um trabalho tedioso, mas muito desafiador, que levou uma eternidade para ser concluído. No final, eles ficaram com um altar imaculado com um círculo mágico incrivelmente bem detalhado ao seu redor. Estavam todos prontos para começar, ou quase. Estamos começando? O que estamos esperando? Todos olharam para Jack, aguardando sua aprovação. Mas ele simplesmente balançou a cabeça, sinalizando para que fossem pacientes. O que ele planejava fazer criaria uma comoção incrível. Seria impossível esconder isso do chefe da aldeia. Os segundos se transformaram em minutos enquanto Jack estava completamente perdido em pensamentos. Chefe, o que somos? O cara da RCP queria perguntar, mas uma comoção ressoou acima do solo. Bam! A porta do porão se abriu um segundo depois, um corpo ensanguentado caindo pelas escadas de metal. O projétil era o açougueiro e ele era totalmente incapaz de se levantar. Foi então que o chefe da aldeia apareceu. Porra! Esse momento é horrível! Oh merda! Proteja o rei demônio! Muitos gritos ressoaram enquanto o homem descia lentamente, passo a passo, estalando ruidosamente os nós dos dedos. Ele tinha um grande sorriso selvagem no rosto ao testemunhar as pessoas presentes na sala. Você poderia olhar para isso? Todos vocês são cúmplices? Que estúpido da sua parte! Agora terei que levá-los à justiça. Pegar tudo o que vocês devem lhe ensinar uma lição, certo? Ele gargalhou. Atrás dele, estava a velha seguindo obedientemente. Seus olhos estavam colados em seu peito. Um jogador não pôde deixar de levantar uma sobrancelha. Espere, ele está sozinho. Instrutor de treinamento, vamos foder com ele. Ele trovejou animadamente, mas os rostos dos NPCs aliados eram severos. Eles sabiam que não poderiam derrotá-lo. Eles também não podiam fugir, pois ele estava bloqueando a única saída. Um jogador atacou ele e cortou com seu machado. Mas seu golpe foi desviado por um escudo protetor que parecia igual à barreira ao redor da aldeia. O que? O jogador espantado foi doravante esmagado até a morte. Esta era a triste realidade da situação. Os aliados não puderam deixar de balançar a cabeça em desespero.
Eles sabiam que ela iria delatá-los. Pela primeira vez, Jack estava errado, totalmente errado. O chefe gargalhou. Vocês são realmente idiotas. Você contou a ela o seu plano. No começo, pensei que seria uma simulação, mas não. Vocês realmente estão todos aqui. Foi um prazer, chefe da aldeia. A velha senhora respondeu com entusiasmo. Eu faria qualquer coisa por você. Você sabe disso, certo? Ela sussurrou amorosamente enquanto colava-se em seu peito musculoso. Foi quando ela se inclinou para um beijo. O chefe da aldeia fez o possível para suportar a sensação horrível. Ela tinha acabado de ajudá-lo muito, afinal. Mas então seu olhar pousou nas líderes de torcida com seus seios empinados e sua pele que parecia tão macia. A expressão deles era de desgosto enquanto olhavam para a coisa decrépita que o abraçava. Foi quando ele não aguentou mais. Ele rapidamente empurrou a velha, mostrando aparente repulsa por ela. Ninguém poderia culpá-lo também. Como chefe da aldeia, ele tinha jogadoras deslumbrantes disputando sua atenção diariamente. O problema é que a velha percebeu o quanto ele detestava tocá-la. Foi então que Jack sorriu. O amor poderia facilmente se transformar em desprezo. Quem quer derrubar o chefe? Ele riu. A velha foi a primeira a levantar a mão. Isso foi karma, mas apenas o primeiro passo de um plano calamitoso. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 1. Cerquilha o último nível PRIV #Blamerage. 6/6. Fim do capítulo. Capítulo 153 Deus da Guerra, chefe invencível. Assim que a velha senhora levantou a mão, o rosto do chefe da aldeia caiu instantaneamente. Ele tinha fodido tudo. Ponto e vírgula. Mas ainda não era tarde demais. Ele olhou para a velha senhora das poções com olhos inocentes e claros. Ponto e vírgula. Lala, sou eu. Há quanto tempo nos conhecemos? Você realmente vai ajudar esses encrenqueiros? Eles estão apenas tentando colocar você contra mim. Dê-me uma chance de consertar isso. Ele implorou. Ponto e vírgula. Seus olhos que estavam cheios de admiração e amor sem limites há alguns segundos, agora estavam cheios de lágrimas. Ponto e vírgula. Eu não queria acreditar, mas o que aquele idiota disse está certo. Eu te enojo. Dar-lhe uma chance? Isso é tudo que tenho feito. No entanto, você está sempre flertando com essas jovens putas. Ela criticou. Ponto e vírgula. Mas o chefe da aldeia tinha um argumento infalível, ou assim pensava. Ponto e vírgula. Pense nisso. Se você ficar do lado deles, nunca ficaremos juntos. Você pode tolerar isso? Eu não posso. O chefe proferiu heroicamente. Ponto e vírgula. Já que teve que admitir que o homem parecia honestamente valente. Ele sabia como se passar por alguém incrível. Seus olhos mostravam a quantidade perfeita de gentileza e determinação. Ponto e vírgula. Enquanto estivermos juntos, tudo ficará bem? A velha senhora perguntou, seus olhos ficando turvos enquanto imaginava um futuro brilhante com o homem que ainda amava. Ponto e vírgula. Sim. Enquanto estivermos juntos, tudo ficará bem. Sempre seremos você e eu protegendo esta vila do mal, juntos. O chefe cravou o último prego. Ponto e vírgula. Um sorriso brilhante floresceu em seu rosto enquanto ela assentia, fascinada. Ponto e vírgula. Sim, só você e eu, juntos para sempre. Ela sussurrou. Ponto e vírgula. Naquele exato momento, o chefe não se conteve e lançou um olhar zombeteiro para Jack. Havia uma razão para ele ser o maldito chefe da vila. Ele mal podia esperar para ver o desespero nos olhos do homem. Ponto e vírgula. Mas tudo o que viu em seus olhos escuros foi calma e confiança. Mesmo agora, ele estava agindo forte. E daí, enquanto o velho morcego estivesse ao seu lado, ele continuaria sendo chefe, e enquanto permanecesse chefe, ele seria invencível. A própria aldeia o protegeria. Ponto e vírgula. Os outros NPCs já estavam de cabeça baixa em derrota. Eles também compreenderam o destino que os aguardava. Ponto e vírgula. Foi a vitória dele, foi.
Mas a velha interrompeu de repente. Eu, Lala Maxim, declaro solenemente que o atual chefe da vila, Conrad Duple, é inadequado para o trabalho e deve ser removido de seu cargo imediatamente. Deixe a matriz de proteção do Império registrar minha declaração. Ponto e vírgula. Naquele momento, o silêncio encheu a sala. Todos só tinham um pensamento: que porra estava acontecendo? Todo mundo estava completamente confuso. Bem, todos menos um homem. O que vocês estão esperando? Jaque os lembrou suavemente. Ponto e vírgula. Ah, certo. Ponto e vírgula. Todos os NPCs iniciaram um voto semelhante. Todos estavam se dirigindo solenemente à magia de proteção informe que cercava a vila. Já era hora do bastardo perder o emprego. Ponto e vírgula. O chefe de repente estreitou os olhos, pois sabia que estaria ferrado nesse ritmo. Mas ainda não acabou. Neste momento, ele ainda era o chefe. Ponto e vírgula. Ele iria matá-los. Agora mesmo, porra. Ponto e vírgula. Eu condeno todos vocês à morte por conspirarem contra a aldeia. Ele trovejou enquanto atacava destemidamente. Ponto e vírgula. Era fácil ser destemido e invencível. Seu punho poderoso foi direto para a cabeça de Steven, que estava próximo. Ele era o mais fraco, pois era apenas um comerciante. Ponto e vírgula. Eu solenemente, o quê? O pobre NPC gritou em estado de choque. Ponto e vírgula. O chefe não os deixaria terminar a votação, ele os massacraria. Foi um plano covarde, simples, mas brilhante. Mas havia apenas um problema. Ponto e vírgula. Igor apareceu de repente bem na frente desse punho, bloqueando-o. Havia uma fúria fria em seus olhos quando ele olhou para o chefe com desdém. Ponto e vírgula. Ele estava na defensiva, mas parecia que estava no ataque. Ele balançou seu enorme martelo nos punhos do homem. Ponto e vírgula. Ele até acompanhou cada greve com uma frase. Você sempre teve inveja do meu título de instrutor de treinamento, não foi? Ponto e vírgula. Você odiou que o rei me recompensou com aquela capa. Ponto e vírgula. Você era chefe da aldeia, mas não foi suficiente. Você queria que todos respeitassem você. Você queria que todos se curvassem a você. Ponto e vírgula. É por isso que você planejou contra mim. Ponto e vírgula. É por isso que você planejou contra a legião demoníaca. Ponto e vírgula. É por isso que você planejou se tornar um tirano dominando todos nós. Ponto e vírgula. Você sabe por que eles sempre olharam para mim com respeito e para você com escárnio. Isso é porque eu não sou uma vadia insegura. Você se sente forte porque tem a proteção da vila. E daí? Grande coisa. Eu sou a porra do instrutor de treinamento, vadia. Ponto e vírgula. Igor fez o chefe voar com um último golpe, colidindo fortemente com uma parede. Ele ainda estava perfeitamente intacto, fisicamente, claro. Seu rosto se contorceu de ódio, mas também havia medo. Ponto e vírgula. Como diabos o Igor era tão forte? Mas então ele recuperou a compostura e se levantou. Igor estava realmente ofegante. Era hora de acabar com ele. Eu vou te matar. O chefe gritou. Ponto e vírgula. Ele era semelhante a um deus da guerra invencível, com seus músculos protuberantes, suas sobrancelhas heróicas e a poderosa aura que emitia. Caramba, ele poderia ter quebrado uma melancia com os peitorais. Ponto e vírgula. No entanto, diante de uma intenção assassina tão incrível, todos riram loucamente. Ponto e vírgula. PFFT, claro que vai, garotão. Diga, chefe, você é uma praia? Por que você é salgado? Ponto e vírgula. Oh não, ele está com raiva agora. Rápido, dê uma risadinha para ele. Ponto e vírgula. Eles estavam se divertindo muito às custas dele. Como eles foram tão corajosos de repente. Mas então ele percebeu com completo horror que a barreira protetora ao redor de seu corpo havia desaparecido. Ponto e vírgula. Oh droga. Ponto e vírgula. Instantaneamente sua confiança lhe escapou. Ele era como um balão que acabara de perder todo o ar. Ele ficou ali, engolindo em seco nervosamente enquanto olhava para os aldeões reunidos. Ponto e vírgula.
O ferreiro tinha um martelo de forja pronto para dar ao ex-chefe uma sessão gratuita de têmpera corporal. Ponto e vírgula. O florista tinha algumas vinhas mágicas girando em sua mão. Eles eram extremamente difíceis de evitar e eram ótimos para restringir dolorosamente as pessoas. Ponto e vírgula. Igor estava especialmente sorridente, brincando com seu martelo incrivelmente grande. Este próximo ataque dele não apenas empurraria o oponente para trás. Ele quebraria algumas dúzias de costelas. Ponto e vírgula. Mas havia um cara que parecia ainda mais assustador. Já que ainda sorria, um sorriso que manteve durante todo o encontro. Ponto e vírgula. Neste momento, o ex-chefe finalmente percebeu a verdade. Todos tiveram um papel na sua morte, mas foi tudo culpa daquele bastardo. Tudo isso, esse filho da puta, ponto e vírgula. Ele pensou que tinha vencido, certo? Mas e daí se ele não fosse mais o chefe? Eles não teriam coragem de matá-lo. Como servo do Império, ele não poderia ser erradicado tão facilmente. Não importa o quanto os outros o odiassem, eles não deixariam o covarde rei demônio acabar com ele. Ponto e vírgula. Naquele momento, o ex-chefe jurou para si mesmo. Ele teria sua vingança. Ele destruiria aquele bastardo. Ele faria isso a todo custo, não importa quanto tempo demorasse. Ponto e vírgula. Mas agora não era hora de lutar. Ele estava em menor número, dominado e exposto. Ele usaria suas conexões para executar lentamente sua vingança, mais tarde. Ponto e vírgula. Ele baixou os punhos em derrota, seu rosto mostrando tristeza e decepção. Ponto e vírgula. Ao vê-lo desistir, as pessoas na sala aplaudiram ansiosamente. Ponto e vírgula. Nós realmente conseguimos? Ponto e vírgula. Isso é incrível. Mal posso esperar para não contar a ninguém sobre isso. Ponto e vírgula. Sim, não podemos simplesmente contar ao mundo sobre nossas operações secretas. Ponto e vírgula. Sim, haha. Acho que nem precisávamos do altar, afinal. Legal. Ponto e vírgula. Eu realmente pensei que estávamos perdidos. Ainda não consigo acreditar que a Senhora das Poções mudou de lado. Mesmo agora, não tenho certeza do que aconteceu, mas tanto faz. Nós vencemos. Hahaha. Ponto e vírgula. Jaque balançou a cabeça ao ver como eles eram ingênuos. Seria simplesmente o fim da história? Não. Nos olhos do ex-chefe ele viu uma luz desonesta. Ele já estava planejando seu retorno ou pelo menos sua vingança. Ponto e vírgula. Um herói típico celebraria inconscientemente e tolamente esperaria que o vilão tivesse aprendido a lição. Felizmente, Jaque não era um retardado completo. Ponto e vírgula. De repente, a velha interrompeu a comemoração. Ponto e vírgula. Rei demônio, é hora de você honrar sua promessa. Ela entrou na conversa. Todos olharam para os dois. Promessa? Que promessa? Eles estavam morrendo de vontade de saber como ele a transformou em uma aliada. Ponto e vírgula. Jaque deu-lhe um pequeno aceno de cabeça. De fato. Agora, vamos libertar o inferno. Ele gargalhou. Ponto e vírgula. Inferno. Por que a risada dele parecia tão sinistra? E a vitória suada? Eles já não estavam prontos. Ponto e vírgula. Aparentemente, eles não eram. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 2. Mantra de digitação imprudente. 1/4. Fim do capítulo. Capítulo 154. Convocar demônios é fácil. O porão do açougueiro era quase uma zona de guerra. Jaque era semelhante a um general lendário enquanto gritava ordens para suas tropas. Preparem o sangue. Traga os catalisadores mágicos. Igor e a florista ficam. Todo mundo sai. Proteja o perímetro. Não quero ninguém interrompendo. Cara de RCP, você está no comando aí. Conto com você. O que quer que você veja ou ouça nos próximos minutos, não entre. Sua série de gritos os fez sentir vividamente o quão importante era esse passo. A maioria ainda estava completamente perplexa, mas obedeceu mesmo assim. A velha senhora das poções lançou-lhe um último olhar significativo enquanto trazia o ex-chefe.
Ele parecia um assado amarrado, muito bobo. Alguns indesejáveis permaneceram na sala. Por algum motivo, mesmo depois de todo esse tumulto, o time de líderes de torcida ainda estava lá. As jogadoras moviam encorajadoramente seus pompons improvisados. Elas balançavam a bunda, balançavam os seios e pareciam surpreendentemente felizes por estar lá. Por que você ainda está aqui? Jack questionou, perplexo. Você perguntou para torcermos como se o mundo estivesse acabando. O representante deles também parecia confuso. Sim, isso foi antes. Apresse-se e saia. Ele os afastou implacavelmente, sem se importar com os olhos de cachorrinho. Na saída, eles encontraram a assassina Serafine. Ela estava nas escadas metálicas, guardando o porão. Espere, porque ela não foi convidada para sair. Essa sedutora já tinha conseguido chegar até o líder. Enquanto eles estavam torcendo, muitos tentavam discretamente seduzir o Rei Demônio. Mas nenhuma quantidade de olhares sedutores foi suficiente para chamar sua atenção. Foi porque dela, as meninas olharam para ela com ciúmes enquanto saíam. Mas, novamente, não havia como evitar. Elas sabiam que ela fazia parte do círculo interno junto com o cara da RCP. Mas quando Jack as expulsou, ele viu o cultista-chefe pairando perto da porta com um olhar de saudade no rosto. Ele estava orgulhosamente vestindo seu manto vermelho chamativo agora que eles haviam lidado com o chefe. Olhando para ele, o coração de Jack suavizou de repente, quando ele se lembrou dos 20.000 créditos. Ele apontou em sua direção. Você quer ajudar lá dentro? O capuz vermelho do cultista tremeu de ansiedade. O Rei Demônio estava realmente falando com ele. Ele queria sua ajuda? É-se sério? Sim, sim. Seus olhos brilharam em puro êxtase. Este foi um sonho que se tornou realidade para ele. Ele seria capaz de ver seu ídolo trabalhando. Ele avançou tão feliz quanto um homem provando xarope de bordo pela primeira vez. As líderes de torcida não puderam deixar de suspirar de choque. Eles poderiam aceitar Serafine, mas como eles também estavam perdendo para algum velho qualquer em um poncho vermelho enorme. Neste momento, eles sentiram falta. Então as portas se fecharam, o açougue estava completamente lacrado. As pessoas do lado de fora já estavam discutindo baixinho o que aconteceria lá dentro. Foi tão misterioso. Tudo o que eles sabiam era: 1. Seria perigoso. 2. Seria uma loucura total. 3. Assustava até os NPCs do OP. Então, novamente, isso não se aplicava a tudo o que ele fazia. Eles continuaram adivinhando. Por dentro, Jack parecia incrivelmente solene. Ouça, estamos prestes a invocar um demônio. O que estamos prestes a realizar é muito fácil. Um demônio? Oh Deus! Reticências. Espere, fácil. Todos mostraram expressões confusas. Isso não deveria ser difícil. Invocar será fácil e perder sua alma será ainda mais fácil. Ele sorriu. Oh maldito! Isso é fácil. Eles não puderam deixar de estremecer ao imaginar as terríveis consequências. Felizmente, também existe uma maneira fácil de permanecer ileso. Ele fez uma pausa enquanto eles ouviam com incrível atenção. Fique aí e cale a boca. Ele cuspiu. Foi isso? Ele parecia sério. Enquanto todos concordavam com a cabeça, ele deu um suspiro de satisfação antes de sinalizar para os NPCs começarem. Igor se aproximou e começou a alimentar o círculo mágico com mana. A quantidade era incrível, mas o controle que ele demonstrava era ainda maior. A energia azul girava aparentemente caoticamente no círculo rúnico que eles haviam desenhado anteriormente. Envolveu o altar demoníaco, fazendo-o brilhar com um brilho sobrenatural. As poucas bugigangas balançaram, aparentemente de alegria. Havia pequenas armadilhas, intrincadas correntes metálicas e o símbolo do diabo, uma tocha com 4 linhas. Agora cante o encantamento, ordenou Jack, a florista começando a trabalhar. As palavras de poder ecoaram no porão selado e fizeram a mana girar ainda mais rápido. Quase parecia que iria ganhar vida. Então o resto dependia de Jack.
A seus pés havia baldes cheios de sangue sujo. Ele jogou tudo em direção ao altar em um movimento rápido, encharcando-o completamente. Uma névoa de sangue se espalhou e permeou toda a sala. Ele grudou em suas roupas, cabelos e pele. Mas também fez a bolha de mana. Ficou escuro, corrompido e tudo era energia demoníaca diabólica em questão de segundos. Foi opressivo, perverso e tão poderoso. Mesmo contido dentro do círculo mágico, fez todos tremerem enquanto seus estômagos se reviravam de desgosto. Essa coisa era maligna, tão maldito mal. Eles tiveram que se esforçar para não fugir gritando. Mesmo assim, Jaque avançou relaxadamente em direção ao círculo. Instantaneamente o florista abriu a boca para gritar um aviso, apenas para congelar sob o olhar severo do homem. Como? O florista engasgou, sentindo como se seu mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Deveria ter sido impossível para alguém permanecer são lá. No entanto, lá estava ele. Jaque assentiu, vendo como o NPC estava se comportando, e foi ainda mais fundo. Mana demoníaca perversa cercava todo o seu corpo, mas ele não se importava. Essa energia diabólica era mais fácil de resistir do que a da morte, fisicamente, claro. Tinha outros perigos. Quando ele chegou ao altar, a mana se agitou. O julgamento estava começando. Um demônio invocado com sucesso. Exaltado Lorde Caçador aparecendo. Prepare-se. O fim está próximo. A energia diabólica sem forma de repente flutuou sobre o altar enquanto formava um rosto sorridente. Ele olhou de brincadeira para o idiota que o convocou. Ah, isso seria divertido. Mal podia esperar para brincar com esse mortal, para deixá-lo louco. O homem iria se arrepender para sempre desse momento. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 2, mantra de digitação imprudente. 2/4. Capítulo 155 Tortura diabolicamente sem fim. O diabo sorriu para o tolo mortal, envolvendo-o em sua poderosa energia. Mana demoníaca diabólica não parecia tão assustadora à primeira vista, mas era quase impossível de se livrar. Alimentar-se-ia dos desejos das pessoas e ficaria exponencialmente mais forte. Os próprios demônios eram igualmente difíceis de exorcizar. Eles se agarraram aos vivos como parasitas. O aperto deles era como o de um bebê, de aparência gentil, mas assustador. Uma vez marcado por eles, não havia como escapar, apenas uma tortura sem fim. Jaque sentiu que ela o engolha, tanto no corpo quanto no espírito. Ele fechou os olhos enquanto esperava o que inevitavelmente aconteceria. O diabo gargalhou levemente ao fundo. Mortal tolo, já acabou. Ele se alegrou porque soube que sua presa estaria indefesa. Foi quando o corpo de Jaque ficou sem vida e sua visão escureceu. O pesadelo estava prestes a começar. A visão começou, impossível de distinguir da realidade. Este era o mundo da criatura, sobre o qual ela tinha controle total. Lá, o mortal estaria sujeito aos caprichos do diabo. Houve algum destino pior que esse? Enquanto Jaque suportava tudo, ele não pôde deixar de gritar: Deus, eu amo este lugar. Ele parecia ansioso. Seu tom era o que um turista usaria na primeira vez que visitasse um bar de mamas. Bem, combinava com a ocasião. Até onde seus olhos podiam ver, havia dançarinas lindas e esbeltas. Eles teriam envergonhado as deusas da fertilidade com seus bens. Eles balançaram seus corpos nus ao som suave de um aparelho de som com graves reforçados. Eles até valsaram por todo lado, balançando nos lugares certos, enquanto faziam questão de satisfazer seu líder. O poderoso e belo Jaque estava sentado em um majestoso trono dourado gravado com dragões. Ele estava gostando do show enquanto inúmeros participantes o alimentavam delicadamente com quadrado branco médio menor reus. Eles eram tão gentis quanto possível, ansiosos para agradar e às vezes até lançavam olhares convidativos. Eles obedeceriam a todas as suas ordens, todos eles. Mas ele não foi o único a gostar do show. Perto das muralhas, havia muitos veteranos endurecidos pela batalha.
Eram homens que dedicaram suas vidas a servi-lo e o ajudaram a criar seu império. Eles não eram nada mais do que uma pequena tribo de caçadores há muito tempo, mas agora eram o império dos caçadores. Toda a terra sabia deles, temia-os e tremia quando temiam a sua chegada. Eles estavam se espalhando em todas as direções, conquistando tudo. Seus inimigos seriam inevitavelmente transformados em mero alimento ou receberiam misericórdia e seriam mantidos como escravos. Liderada por Jaque, sua legião não conhecia o significado da palavra derrota. Poder, mulheres, riqueza, fama, eles tinham tudo. No entanto, eles ansiavam por ainda mais. Não, ele tinha, e ele desejava, pois Jaque era a alma do império. Ele era o Deus deles. Ele era a sua razão de ser. Ele era tudo deles. Sem ele, não existiria nenhum império de caça, apenas um bando de selvagens nus. Jaque realmente tinha tudo. Caramba, nesse ritmo, ele teria o próprio mundo, ou era assim que deveria ter sido. Ao fundo, o demônio invisível e silencioso puxava os cordelinhos. Muitos anos se passaram e o homem há muito se esqueceu da vida que viveu. Ele havia esquecido há muito tempo que seu corpo ainda estava no infinito. Ele havia esquecido há muito tempo o homem que costumava ser. Ele realmente era Jaque, o senhor da caça. Não havia outra verdade além desta. Mas, tudo estava prestes a mudar. O diabo gastou tanto esforço para tecer esta bela história, e agora era hora de fazê-la servir ao seu propósito. Roubaria tudo o que o mortal estava acostumado. A comida deliciosa, os subordinados, o poder, a saúde dele e tudo mais. Oh, isso seria tão glorioso! Ele começou a trabalhar. O desastre aconteceu, depois outro, e ainda outro. Exércitos inimigos apareceram, catástrofes naturais aconteceram bem na capital, todos os leais subordinados do homem o traíram, suas concubinas se voltaram contra ele e até mesmo sua capacidade de se levantar foi roubada dele. Foi um momento de acerto de contas. O homem se desesperava cada vez mais a cada dia que passava. Ele tentou aguentar, lembrando-se do Deus que costumava ser, apenas para descobrir que não passava de uma barata lutando pela sobrevivência. Ele era o mais baixo dos mais baixos. Ele havia perdido tudo. Ninguém poderia suportar tal golpe. Absolutamente ninguém. Foi quando o diabo veio. Ele apareceu como um amigo de antigamente. Ele apareceu para ele e lhe ofereceu uma chance de redenção. Tudo o que o homem precisava fazer era aceitar seus termos e teria tudo de volta. Ele seria rei novamente, não imperador, e o mundo seria dele, com certeza desta vez. Nos olhos do tolo mortal havia uma gratidão infinita quando ele o confundiu com um salvador. Ele deu-lhe um sorriso gentil enquanto olhava ao seu redor. Eles estavam nos esgotos e ele se escondia como um rato. Não havia dúvida de que ele mal podia esperar para sair o mais rápido possível. Ele aceitaria a proposta do diabo com certeza. Ele abriu a boca. Deus, eu amo esse lugar. Seu tom era o que um turista usaria na primeira vez que visitasse um bar de mamas. Não combinava em nada com a ocasião. O diabo parou por um segundo. Teria ouvido mal ou o mortal tinha falado mal. Mas então finalmente percebeu. Essas palavras foram as mesmas que o homem pronunciou quando o diabo começou o plano de queda em desgraça. Então notou o sorriso sardônico do homem. Ele sabia, de alguma forma ele sabia. Ele sabia sobre a ilusão. Ele sabia que tudo isso era um jogo. Ele sabia que o diabo estava gastando sua energia para gerá-lo. Ele poderia ter interrompido a ilusão a qualquer momento. Ele poderia ter evitado todo o sofrimento, dificuldades e tribulações. Ele poderia ter escapado de tudo, e ainda assim não escapou. Por quê? Por quê? Por quê? O que havia de errado com esse homem? Não fazia sentido. Ele não tinha nenhum desejo. Não, ele tinha bastante. Ele festejou, ele desejou, ele governou sobre todos eles, ele se entregou a todos os vícios. Como ele pôde abandonar tudo tão facilmente? Agora, você não é divertido se apenas permanecer em silêncio, senhor demônio. As palavras do homem trouxeram-no à razão.
Isso foi muito divertido. Vamos de novo. O diabo congelou. Divertido? Foi divertido? Não conseguia entender. Simplesmente não conseguia entender nada disso. Mas então o homem acenou com a mão e, ao fazê-lo, o mundo ficou escuro. Era quase impossível se livrar dos demônios. Eles se apegaram aos vivos e simplesmente não queriam, nem podiam desistir. Este já estava ligado ao tolo mortal. Não haveria escapatória, apenas tortura sem fim. Este era o mundo da criatura, sobre o qual ela tinha total controle. Lá, já que estaria sujeito aos caprichos do diabo. Era para ser horrível. Vá em frente, faça o seu pior. Mas tente ser um pouco mais criativo desta vez. Já que falou sozinho e em voz alta, como se amaldiçoasse a própria vida. O mana diabólico cresceu junto com os desejos humanos. Tinha um potencial infinito, assim como a ganância humana. Alimentava-se da incapacidade dos humanos de controlar seus impulsos. O homem aparentemente orou: que tal deusas com alguns pares de peitos desta vez? Para o exército, posso governar uma legião de minotauros ciborgues. Posso pegar um pouco de néctar divino. Talvez um pouco de hidromel ou hidromel. Sim, o palácio é legal, mas precisamos de internet nessa vadia. Faça isso rápido também. Ele continuou solicitando incessantemente. Desta vez o diabo lançou as calamidades sobre ele imediatamente. Lançou tudo o que pôde pensar no homem. Ele o devorou por grilos, dilacerou membro por membro, assassinou, afogou, enterrou vivo. O diabo tentou de tudo. Todas as vezes, após uma interminável sessão de tortura, o homem pronunciava fracamente: Deus, eu amo este lugar. Isso sempre abalaria profundamente a consciência do diabo. Depois de cada morte, mas a cada repetição, o diabo sentia sua essência diabólica diminuir. Era quase imperceptível, mas estava lentamente se esgotando. Quando acabasse, o diabo desapareceria. Seria uma morte verdadeira. Para sobreviver, o diabo teria que inovar. Tinha que fazer o mortal se perder na ilusão. Logo, o humano se entregou a todos os prazeres possíveis. Ele até olhava para o diabo enquanto abraçava sua namorada gótica de 6 peitos. No entanto, nunca gerou mana. Isso significava que ele estava sempre pronto para ir embora. Nenhuma ilusão jamais foi suficiente para superar sua vontade. Como? Ele tocava o quanto quisesse e depois ia embora. Depois disso, ele olhava para o demônio lamentável, proferindo elogios que pareciam uma maldical: Deus, eu amo este lugar. O diabo estava ficando louco. Ele tentou de tudo, matando, torturando, de barganha, implorando direto, mas sempre terminava com: foi muito divertido. Vamos de novo. O diabo não aguentou. Simplesmente não poderia. Seu espírito invisível e imaterial flutuava em um canto enquanto chorava. Não poderia se dar ao trabalho de tecer um novo pesadelo. Qual era o objetivo? O homem simplesmente quebraria de qualquer maneira. Agora, você não é divertido se continuar chorando, senhor demônio. O diabo agora estava gritando além dos soluços. Cada vez que ouvia a voz do homem, todo o seu ser estremecia e sentia-se mal. Naquele momento, o pobre diabo só tinha um desejo: me solta. Me deixa ttt. Mas o homem sempre lhe dava um sorriso tranquilo quando o pesadelo recomeçava. Por favor, qualquer um. Por favor, exorcize este pobre diabo do corpo deste homem. Será que isso acabaria? Por favor, misericórdia. Misericórdia. O que é que foi isso? Poderia ser comido? De qualquer forma, já que parecia não saber o seu significado. Ei, pelo menos me traga uma bebida ou algo assim. Ele reclamou sem coração. Ao ouvir o tom de reprovação de seu prisioneiro, o diabo começou a considerar seriamente o suicídio. E se detonasse sua essência? Provavelmente mataria os dois. A morte com certeza parecia legal. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 2, mantra de digitação imprudente. 3, 5/4. Capítulo longo, aproveite acento circunflexo _ acento circunflexo V. Fim do capítulo.
Capítulo 156. Lute contra todos eles. Fodam-se. Banqueteie-se com o sangue deles. Pove. O ar no porão do açougueiro estava pesado. As pessoas trocaram olhares desconfortáveis enquanto tremiam sem parar. Essa mana estava lhes dando arrepios. O círculo mágico estava cheio de energia escura e rodopiante, tão espessa que formava uma névoa impenetrável. Engoliu completamente seu líder. Ele havia entrado corajosamente e agora não havia nenhum vestígio dele. Tudo o que sabiam era que a aura malévola estava ficando cada vez mais forte. Isso significava que o diabo estava vencendo. Eles temiam esse resultado, mas todos os sinais apontavam para isso. Foi quando aconteceu. A mana subiu e de repente explodiu. Foi como se uma bomba tivesse sido lançada lá dentro enquanto a neblina se dissipou por um instante. Dentro estava o corpo ensanguentado de Jaque. Ele ainda estava vivo? Ele parecia estar sofrendo sem parar. Ele se contorceu de dor incrível, seu rosto se contorcendo em gritos silenciosos. O coração deles apertou quando sentiram sua dor. Foi algo inimaginável. A mana então o engolfou novamente, ansioso para devorar sua essência. O olhar de Jujuba ficou resoluto. Se ela entrasse lá, poderia alimentá-lo com uma poção de cura. Ela entendeu que seria atacada pelo diabo, mas e daí? Ela não se sentia bem só de vê-lo sofrer sem fazer nada. Ela entraria. Dentro do círculo mágico, um demônio estava sorrindo. Pove. Guardar uma única casa não deveria ser difícil, certo? A vila não era uma área PVP, e tudo o que os membros do DL precisavam fazer era bloquear a loja. Quem os impediria? Certamente não o ex-chefe da aldeia. Afinal, ele agora estava preso em um saco de batatas. Seu trabalho atual era mais uma formalidade. Eles estavam aqui porque o Rei Demônio não queria que eles atrapalhassem seu ritual. Eles eram como crianças mandadas brincar lá fora. Ainda assim, eles não puderam deixar de olhar para trás maravilhados. O que quer que ele estivesse fazendo lá dentro estava, sem dúvida, relacionado ao exaltado Lorde Caçador. Eles simplesmente não tinham certeza de todo o seu propósito. Tudo deveria ter ficado calmo, muito quieto, mas então o inferno começou. Bum! O que? Eles ouviram uma explosão lá dentro. Então, um segundo depois, uma fumaça escura começou a sair do prédio. Assim que tocaram essa energia, sentiram-se mal. Essa coisa era pior que a velha máquina de lavar louça. Porra! O que diabos estava acontecendo lá? A mana grudou neles, fazendo-os ter cãibras de nojo. Mas foi apenas o começo. Nova missão de evento. O mal se aproxima no açougue. Um herege está convocando um demônio. Você vai detê-lo e salvar a vila? SN. Os rostos dos membros da DL caíram de repente. Que porra é essa? O líder deles não estava apenas fazendo um feitiço demoníaco, mas convocando a entidade inteira. Quanto à missão instantânea, vadia. Quem você está chamando de herege? Sistema tendencioso pra caralho, vá se foder. Rápido, abra sua lista de amigos. Convoque nosso pessoal. Eles instantaneamente se organizaram sob a liderança do cara da RCP, mas demoraria um pouco para que os reforços chegassem. No horizonte, já havia jogadores fervilhando em seu caminho. TCH, os filhos da puta da IRL já estão aqui. Claro, eles estão sempre tentando bancar os heróis. Eles realmente parecem gafanhotos. São tantos. Os inimigos já apontavam para os integrantes do DL, reconhecendo alguns deles enquanto sacavam as armas, preparando-se para o ataque. Eles estavam mais do que felizes por ter uma missão para exterminar seu arqui-inimigo. Aos olhos deles, a legião demoníaca era um bando de bastardos indisciplinados seguindo um louco. Então, novamente, eles estavam certos, daí o que tornou o DL ótimo. Um homem já havia se adiantado para liderá-los. Irmãos e irmãs, hoje erradicamos o mal. Assim que o chefe da aldeia chegar, atacaremos e faremos justiça a. Seu discurso acalorado foi subitamente interrompido. Por alguma razão, todos os membros do DL estavam fazendo palhaçadas. PFFT, hahaha. É melhor que esse cara seja paciente.
O quê? Não é o chefe da aldeia. Não, gente, não zombe deles. Eles podem reverenciar um exibicionista se quiserem. Eles estavam se divertindo muito, mas de repente tiveram que parar de rir. Que diabos? Seus nomes acabaram de ficar vermelhos. Isso significava que eles teriam maiores chances de deixar cair seus itens ao morrer. Porra, isso estava ficando sério. Droga, como eles eram os bandidos? Eles estavam libertando a aldeia da justa de um tirano, pelo menos essa era a narrativa deles. Ver os nomes vermelhos de seus inimigos finalmente deu coragem aos espectadores da IRL. Olha, pessoal, até o jogo está do nosso lado. Vamos limpar o mundo de sua presença, viu? O representante gritou corajosamente antes de acrescentar. Todos, mostrem a esses bastardos malvados o resultado do seu treinamento. Enquanto eles vagavam pela floresta, ficamos cada vez mais fortes. Foi então que o mar de jogadores avançou. Experiência. DL versus IRL versus Zerg. Demoníaco vs Hipócrita. Pela primeira vez, eles lutariam em grande escala. Pela primeira vez, isso não terminaria apenas com brincadeiras e alguns duelos aleatórios. Pela primeira vez, o sangue fluiria. Nesse ritmo, pintaria toda a aldeia de vermelho. DL era forte. Eles eram veteranos que jogavam desde o lançamento. Foram eles que fizeram parte do evento Chicken, os jogadores OG. Mas IRL era tão numeroso. 90% dos noobs se juntariam a eles assim que entrassem no Infini. Eles tinham tantos membros que seu ataque fez o chão tremer. No entanto, isso não foi suficiente para assustar os orgulhosos membros do DL. Hahaha, homens, esta noite vamos festejar. O cara da RCP gritou. Deixe-os vir, estou com fome demais. Vamos lutar contra esses filhos da puta. Vamos foder com eles. Enquanto os bastardos os alcançavam, o cara da RCP deu um último grito, repetido indefinidamente. Lute contra todos eles. Fodam-se. Deleite-se com o sangue deles. Lute contra todos eles. Foda-se com eles. Deleite-se com o sangue deles. Luta com todos. Foda-se. Deleite-se com o seu sangue. A cada repetição, ficava cada vez mais alto. Tudo até ficar ensurdecedor. Isso abafou os gritos dos membros da IRL e fez parecer que os poucos defensores eram uma legião. Então todos eles entraram em confronto. Armas foram balançadas e feitiços foram lançados. Flashes de prata e azul transcendente encheram o campo de batalha, e tudo ficou tão caótico. O mar de atacantes avançou contra a resistência e eles pareciam imparáveis. A legião demoníaca estava em desvantagem numérica de 5-1, com as forças inimigas crescendo a cada segundo. O campo de treinamento era a base do inimigo e ficava bem próximo à vila. Mas e daí, porra? Eles lutariam juntos, sempre. Temer, o que é que foi isso? Os membros do DL sentiram suas lâminas cravadas na carne, gostaram de esmagar os oponentes, ouviram os gritos de seus companheiros e sentiram o sangue fervendo. Neste momento, eles se sentiam vivos. Matar aqueles bastardos foi tão divertido. Seus corpos estavam cheios de feridas, mas eles riam. Isso é o melhor. Minha lâmina quer mais. Ainda mais. Venha. Isso é tudo que você pode fazer. Que horas são, hora amadora? A confiança dos membros da IRL estava desmoronando. Os pips do DL não apenas suportaram o primeiro ataque, mas até contra-atacaram. Eles eram todos malucos. Claro, o HP deles caiu muito, mas e daí? A maioria dos jogadores teria recuado diante do medo, da dor ou desistido de estar em menor número. O que porra lhes deu tanta coragem? Os membros da DL viram a hesitação nos olhos de seus inimigos e como eles ficaram abalados. Os poucos tiveram maior impulso do que muitos. O mar de atacantes inconscientemente deu um passo para trás. E daí se os defensores fossem mais fracos? Eles manteriam sua posição, não importa o que acontecesse. Eles nunca se encolheriam. Mesmo agora, uma aura escura emanava do prédio. Envolveu os membros do DL. Isso deveria ter esmagado seus ânimos, mas de alguma forma eles resistiram.
Até lhes deu uma aura insondável. Mais e mais jogadores vieram. As tropas da IRL ficaram mais fortes, os espectadores decidiram decididamente não mexer com o DL e o NPC ficou de lado, suspirando. Este era um assunto entre bravos. A essa altura, a proporção de inimigo para aliado era de 10 para 1, mas isso não importava para eles. O Rei Demônio estava contando com eles, e eles manteriam a porra da linha. Eles se pegaram cantando, lute contra todos. Fodam-se. Deleite-se com o sangue deles. Eles estavam prontos para a segunda onda. Alguns até tiraram facas de açougueiro. Eles estavam loucamente prontos. Isso definitivamente acabaria em um banho de sangue. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 3, bebendo café gelado café, 1/4. Esperamos atingir a meta hoje acento circunflexo _ acento circunflexo V. Fim do capítulo. Capítulo 157. Aquele que lidera. POV. Os gritos dos homens se misturaram ao cheiro de ferro enquanto o sangue cobria a terra. Lid estava muito familiarizado com tal cena. Quantas vezes ele esteve na frente dos exércitos em outros jogos de realidade virtual. Muitas vezes e ele odiou. Ele não era especialmente corajoso, mas também não era covarde. Mas ele estava cansado de morrer pelo bem dos outros. Ele não seria mais bucha de canhão. Ele queria a emoção do campo de batalha. Ele queria enfrentar todas as probabilidades com aliados e queria glória, mas seu timing era sempre ruim. Cada vez que ele investia cedo em um MMO que considerava promissor, ele inevitavelmente fracassava. Sim, o tempo todo, porra. Ele sempre foi aquele novato de baixo nível que queria fazer PVP em larga escala, mesmo que não fosse forte o suficiente. Ele simplesmente se acostumaria e morreria sem causar nenhum impacto. Mas desta vez seria diferente. Muitos ainda desprezavam o Infinite, já que o jogo era muito diferente. Até ele teve um mau pressentimento sobre isso, mas foi por isso que começou a jogar. Boa sensação, maior que flop. Mau pressentimento e maior que grande sucesso, certo? Desta vez ele apostaria no cavalo certo. Ele até se juntou a uma facção que era impossível de derrotar porque o próprio jogo apoiava isso. Ele se juntou à poderosa facção IRL. Embora a sigla fosse questionável, era liderada pelo próprio chefe da aldeia. O NPC era um cara legal que seria muito amigável desde que as pessoas beijassem sua bunda. Não quero me gabar, mas o maldito Lid sabia como beijar como um profissional. Seu próprio nome de líder era tão irônico quanto ele nunca havia liderado ninguém. Ele sempre foi um seguidor. No entanto, de alguma forma, as pessoas o admiravam na IRL. Havia muitos novatos e ele tinha muita experiência em jogos de realidade virtual. Ele nunca falou sobre seu passado porque era muito vergonhoso, mas todos presumiram que ele estava sendo modesto. Por isso eles o seguiram. Foi assim que ele os trouxe para parar a invocação diabólica e enfrentar os bastardos do DL. Mas rapidamente ele percebeu que liderar não era tão fácil quanto parecia. Ele conseguiu irritá-los. Ele até representou o líder justo que eles esperavam dele. Ele conseguiu enviá-los na direção certa. Mas agora tudo estava caótico. Lid suspirou ao desviar de um machado no rosto. Ele continuou forte, partindo um aliado atrás dele ao meio. Droga! Quanto mais eles lutavam, mais ele percebia o quão incríveis eram seus inimigos. Nos olhos deles, ele viu o mesmo desejo de lutar que ele tinha. O sangue continuou espirrando, a matéria cerebral explodiu por toda parte e a carne foi cortada em pequenos pedaços. Muitos na IRL fizeram caretas de desgosto. Eles já estavam clamando para que o sistema desligasse as configurações de sangue em lágrimas. Mesmo assim, Lid encontrou-se em paz. À medida que os ataques choviam sobre ele de vez em quando, ele evitava relaxadamente. Muitos dos membros do DL estavam tentando assassiná-lo, mas ele não se importou. Ele navegaria no campo de batalha para evitar o ataque. Mas às vezes ele também contra-atacava. Ele brande a longa arma que encontrara no arsenal do chefe da aldeia.
Não causou danos graves, mas ele adorou o alcance. Tentando me matar, você consegue chegar perto o suficiente. Você consegue aguentar a dica? Ele estava lutando e ainda estava vivo depois do primeiro minuto. Esta foi uma conquista incrível para ele. Afinal, pela primeira vez, ele fazia parte dos jogadores de alto nível. Neste momento, ele esqueceu completamente de liderar. Ele se esqueceu completamente do que estava em jogo na luta. Ele simplesmente se perdeu no momento. Ele não sentia raiva, seu sangue também não fervia e de alguma forma ele se sentia em paz. Ele tinha a sensação de que aquele era o lugar ao qual pertencia. Naquele momento, ele não teria se importado se não houvesse vencedor. Ele ficaria contente com essa luta durando para sempre. Mas isso não mudou nada, e ele lutaria com todo o seu poder. Ele ficou sério e logo Lid se tornou um pesadelo para o inimigo. DL não temeu, mas com certeza amaldiçoou muito aquele lanceiro. Covarde! Pare de se esconder atrás de seus aliados. Venha lutar comigo de perto se tiver coragem, bastardo. Aposto que isso é tudo que você faz o dia todo, brincar com o seu bastão. Eles falaram mal dele, na esperança de irritá-lo. Contanto que ele quebrasse a formação, eles teriam uma chance de matá-lo. Lid riu. Boa tentativa, mas ele estava acostumado com os campos de batalha, muito acostumado com eles. Sim, gosto muito de brincar com minha lança. É por isso que a polir diligentemente. Ele respondeu calmamente, nem mesmo confuso. Sua mera presença encoraja-o lenta mas seguramente seus aliados. No começo, eles estavam tão ansiosos para atacar. Eles correram na frente dele apenas para serem pisoteados. A primeira troca foi um empate porque a turma da IRL estava com medo. Mas agora a calma de Lid lentamente os lembrou de que eles tinham vantagem em número. Inconscientemente, mesmo atuando como soldado de infantaria, ele os liderou. Jogadores de ambos os lados estavam morrendo enquanto os corpos caíam e desapareciam em coloridos brilhos azuis. Lid teve uma inspiração profunda. Nesse momento, ele estava tão feliz por ter ingressado na IRL. Esse era o tipo de jogo que ele queria todo esse tempo. Mesmo quando eles morreram, ele olhou para os novatos ao seu lado com um olhar caloroso. Eles melhorariam com o tempo e todos se divertiriam juntos no Infinite. Claro que sim. Como eles teriam reagido se soubessem de seus pensamentos? Muitos deles tinham muita experiência em VR. Eles simplesmente não estavam acostumados com o Infinite ainda. Eles não estavam pulando no jogo como Lid. O homem continuou empurrando a lança como se fosse uma extensão do braço. Ele tinha um sorriso brilhante ao imaginar seu futuro glorioso. Este insignificante DL seria o seu trampolim e eles se espalhariam pelo vasto mundo. Alguns pensavam que a IRL não seria nada além de uma facção temporária presa para sempre na Vila Iniciante, mas ele sabia que não. O chefe da aldeia tinha conexões no Império. Aquele pássaro mensageiro de nível 34 que eles tinham visto não era nem especial. Era descartável. Quantas coisas mais maravilhosas os aguardariam. De qualquer forma, ele os enfrentaria com sua facção. Ele deu um grito encorajador aos noobs enquanto continuava dançando pelo campo de batalha. Não se preocupem, pessoal. É normal ficar nervoso durante a primeira batalha. Apenas concentrem-se em não ser atingido e em acertar o oponente. Sua voz era benevolente e composta. Foi estranho, considerando que ele estava correndo por todo lugar. Isso veio com a experiência. Quando você morre rapidamente, você aprende a repreender seu assassino como um chefe para pelo menos deixar uma boa impressão. Mesmo assim, os aliados reagiram de forma estranha às suas boas intenções. Primeira batalha, vocês estão nos chamando de noobs. Vá se foder, cara. Joguei milhares de horas de Eldritch Scrolls Online. Droga, pare de se esconder atrás de nós. Todos eles querem matar você do outro lado. Chumbo suspirou. Qual era o sentido de mentir sobre a hora de brincar? Isto não foi um concurso. Quanto a ele ficar longe, era a ponta de uma lança. No momento em que ele estava suspirando, seus olhos de repente pousaram nos NPCs distantes.
Porque aquele saco de batatas parecia familiar, gerando nova missão super secreta. Resgatar o chefe da vila cativa. Você aceitará? SN. O que? AN. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 3. Bebendo café gelado. Café 2/4. Fim do capítulo. Capítulo 158. Garota tola. 1/2. POV. Conforme a invocação do diabo continuava progredindo, o porão se transformou em uma cena de pesadelo. De alguma forma, o mana diabólico estava contido dentro do círculo mágico, mas a aura que emanava se espalhou por toda a sala. Foi insuportável. Parecia que eles estavam se afogando dentro de uma poça de ovos podres. Mas Serafine não se importou com nada disso. Não, ela se preocupou com ele em vez disso. Já que ainda estava lá, e só Deus sabe que sofrimento ele estava enfrentando. Ao lado, tanto Igor quanto a florista suspiravam como se estivesse em um funeral. Seus olhos estavam cheios de tristeza e pena enquanto olhavam para o círculo mágico. Mas então eles endureceram o olhar, aparentemente se preparando para uma briga. Eles definitivamente sabiam de alguma coisa, já que os instruiu a não falar ou se mover. Serafine pegou um papel grosso de seu inventário e enviou uma mensagem em forma de avião para os NPCs. Ela precisava de respostas o mais rápido possível. Eles deram a ela um olhar simpático enquanto respondiam. Seu coração disparou enquanto ela lia. Quanto mais tempo durasse o ritual, mais forte seria o domínio do diabo sobre a vítima. A essa altura, já que certamente era um caso perdido. 2. Para salvá-lo, precisariam de um exorcista, mas não havia nenhum na aldeia, nem puderam chamar nenhum. 3. Para se livrarem do diabo, eles teriam que destruir Jaque completamente. Se ele não tivesse sorte, talvez sua alma não sobrevivesse a tal provação. 4. Entrar no círculo mágico foi suicídio. Isso sujeitaria alguém ao mesmo julgamento diabólico, e eles provavelmente sucumbiriam a ele. Deus, isso foi tão ruim. Ela não conseguia entender. Ele sempre foi tão incrível, como se tivesse tudo sob controle. O que mudou desta vez? Será que o diabo encontrou sua fraqueza? O tempo estava se esgotando. Ficar para trás e orar. Correr para dentro e tentar salvá-lo? As chances eram de que entrar seria catastrófico. As chances eram de que ela fosse amaldiçoada e talvez fodesse sua conta. A escolha lógica era cortar suas perdas e esperar, deixá-lo se defender sozinho ali. Sim, foi a escolha lógica. Mas e daí? Ao lembrar-se do rosto dolorido dele, toda a hesitação a abandonou. Ela deu um passo à frente, apenas para ser parada por um homem velho. Ele silenciosamente balançou o capuz vermelho de um lado para o outro, gesticulando para que ela parasse. Em meio às expressões preocupadas e aterrorizadas, ele ainda estava perfeitamente sereno. Ele tinha visto através da magia? Não, seu nível era baixo demais para isso. Ele sabia alguma coisa sobre demônios? Nenhum. Tudo o que ele sabia era que o rei demônio era invencível. Este foi o poder da fé. Eles entraram em um impasse, olhando um para o outro. Nenhum deles estava se mexendo. POV. Dentro do círculo mágico, um demônio estava enlouquecendo. Estava tão perto. Quem diabos era aquele velho? Sério, quem diabos era ele? O pobre diabo não conseguia entender. Ele viveu por milênios e sabia perfeitamente como manipular os humanos para cumprir suas ordens, ou assim pensava. O que estava acontecendo com o mundo? Desde quando os humanos são tão astutos? Por que ser um demônio era tão difícil hoje em dia? Nesse momento tive vontade de chorar. Não, já estava chorando. Ele observou aquele odioso cara vermelho com ressentimento. Se não fosse por ele, seu plano teria dado certo. Mas assim como era desesperador, algo incrível aconteceu. A garota tola acelerou de repente, contornando completamente o guardião vermelho. Esta foi uma ótima notícia. Enquanto os caras atrás se moviam para interceptá-la, o diabo se viu torcendo pela garota tola. Você consegue. Você está quase lá. Ele gritou silenciosamente.
Os outros pretendiam bloqueá-la, mas a tola foi rápida, muito rápida. Então ela finalmente alcançou o círculo mágico. Quando ela entrou na energia demoníaca diabólica, o diabo começou a rir. Finalmente, porra, finalmente. Agora teria uma chance na vida. Não apenas sobreviveria. Isso tiraria força dela, iria corrompê-la e usaria todo esse novo poder para destruir aquele cara horrível. Isso faria pagar, iria torturá-lo indefinidamente. Isso seria muito divertido. O diabo gargalhou ao mergulhar a tola garota em um pesadelo, do qual ela nunca mais acordaria. Muhahahaha. O diabo gargalhou maldosamente. Foi uma risada que copiou daquele mortal covarde. Pove. A garota tola agora estava presa no reino da ilusão, que se parecia exatamente com o mundo de onde ela vinha, infinito. Ela havia cometido um erro horrível antes ao revelar sua fraqueza, ela se importava com aquele mortal. Ela se importava tanto com ele que estava pronta para arriscar sua vida por ele. O diabo recompensaria seu nobre sacrifício e permitiria que eles se encontrassem. Obviamente, não seria o verdadeiro, mas seria impossível distingui-lo do original. Afinal, o diabo foi forçado a observar tanto o mortal que sabia tudo sobre ele. Sabia a maneira como ele falava, se movia e até flertava. Oh, isso seria tão irônico. Todo o sofrimento que ele causou o diabo viria a morder sua bunda. Hahaha, esse foi o melhor. O diabo criou a melhor oportunidade para eles se encontrarem. Ele criou um dragão de pesadelo e o enviou atrás da garota tola, forçando-a a correr para salvar sua vida. A criatura era tão poderosa que sua única opção era correr em desespero. Então veio o próximo passo, colocou-o em jogo. O mortal surgiu do nada e atacou direto o monstro. Mas isto era uma provação, então o diabo fez com que parecesse uma luta impossível. Mesmo assim, o mortal nunca desistiu e fez questão de protegê-la. Ele nunca deixaria o monstro maligno comer sua amada. Ele era o exemplo perfeito de um grande herói, e a garota tola se apaixonaria por ele com certeza. Ela fez isso, com força. Ela olhou para o mortal com amor. Logo chegaria o outono. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 3, bebendo café gelado café 3/4. Fim do capítulo. Capítulo 159 Garota tola. 2 meios. Ele era o exemplo perfeito de um grande herói, e a garota tola se apaixonaria por ele com certeza. Ela fez isso, com força. Ela olhou para o mortal com amor. Por um segundo, o demônio ficou chocado ao ver seus olhos demoníacos dourados, mas depois desconsiderou esse detalhe. Realmente não importava. Enquanto ela estivesse enfeitiçada, tudo ficaria bem. Deixou-os brincar um pouco, não aconteceu muita coisa. A garota tola era tímida e pura, mesmo quando o mortal era muito atrevido. Pobre garota! Enquanto ela se apaixonava por essa ilusão, seu amado transava com muitas concubinas falsas de várias raças em seu próprio pesadelo. Mas o diabo não podia esperar. Tinha que acabar com as coisas. Não aguentava mais esperar pela sua vingança. Submeteu impiedosamente a cópia a uma tortura inimaginável. Tudo o que havia tentado no verdadeiro, fez com este. A cópia pelo menos não iria rir na cara dele. Isso a forçou a assistir tudo com uma alegria incrível. O diabo sentiu prazer no tormento e ainda mais prazer ao ver a expressão sofrida da tola menina. Estava tão feliz que estaria sorrindo se tivesse rosto. Ela chorou, implorou e se desesperou, mas isso nunca parou, não importa o que ela fizesse. Foi aí que o diabo apareceu. Assumiu a aparência de uma amiga de seu amante. Ele estava no artigo da morte. Ele mal conseguiu roubar uma técnica incrível e profunda de uma seita poderosa, mas pagou o preço final, sua vida útil. Ele agora queria dar a ela para resgatar seu amigo e seu amado. Foi o plano perfeito. Foi então que a tola olhou para ele com determinação. Não, obrigado, não estou tão entediado. ... De repente, o diabo teve um mau pressentimento.
Ele a lembrou que seu amado morreria se não o salvassem. Você pode cortá-lo, cozinhá-lo ou fervê-lo, eu me importo. Ele é apenas uma farsa de qualquer maneira. Ela encolheu os ombros. O que? Não ou. Como isso foi possível? Não houve hesitação alguma em sua voz. Ela estava até sorrindo. Ela sabia, ela malditamente sabia. Como diabos? O que diabos está acontecendo com os mortais hoje em dia? O diabo revisou tudo o que havia feito, mas realmente não percebeu nenhum erro. A expressão da cópia tinha sido perfeita, os diálogos também, os gestos, tudo, porra. Quanto mais pensava nisso, mais confuso ficava. Estava ficando louco. O que houve com ela? Teria que tentar novamente. Pove. Do lado, Bubblegum estava rindo. Depois de um tempo aqui, ela entendeu a natureza deste reino. Mesmo que ela tenha passado muito tempo aqui. Além disso, parecia que esse demônio estava muito nervoso. Já que nunca precisou de ajuda e parecia que ela havia feito algo desnecessário. Ela chegou com a determinação de enfrentar qualquer coisa e foi muito cautelosa. Mas a ilusão real era muito fácil de ver, já que aparecendo e salvando-a de um monstro. Por favor, cada vez que ela estava com ele, ela estava sendo comida, em mais de um aspecto. Toda a rotina do Cavaleiro Branco tinha sido tão suspeita. Ela não era uma garotinha ingênua. Além disso, a cópia professava seu amor por ela tantas vezes. O verdadeiro Jack deixou bem claro que não estava procurando um relacionamento. Caramba, ela podia entender, pois ele estava quase sempre jogando. Assim que eles seguissem caminhos separados no Infinite, ele não teria mais tempo para ela. Ela já foi uma jogadora profissional e reconheceu a chama em seus olhos. Só estava alcançando alturas maiores em sua mente e estava tudo bem. A questão é que a cópia era perfeita demais. Parecia Jack, mas visto através de óculos cor-de-rosa, aqueles que tinham a F grosso. Nesse ponto, ela ainda estava se fazendo de boba. Ela não queria ser muito óbvia. E se o diabo percebesse que ela sabia que era uma ilusão? E se criasse outro que fosse mais difícil de ver? Mas assim como ela estava se perguntando, ela recebeu uma surpresa. Como se fosse um presente do céu, uma mensagem do sistema apareceu para ela. Com isso, ela conseguiu relaxar. O que era uma ilusão relativamente fácil de ver se transformou em uma completa piada. Parabéns! Missão da linhagem oculta concluída. Colchete que fecha. Conseguiu ver através da ilusão do diabo. Linhagem de raposa rara detectada. Condições de ativação atendidas. Desbloqueando nova habilidade. Olhos demoníacos de raposa. Divirta-se acento circunflexo _ acento circunflexo V. Sua primeira reação foi, que diabos? Ela quase revelou que tinha visto através da miragem naquele momento. O choque foi muito grande. Afinal, ela de repente desbloqueou a capacidade de ver o que antes era invisível. Com esta nova habilidade, ela poderia detectar o diabo cacarejando silenciosamente nas proximidades. Não tinha uma forma física definida e, em vez disso, parecia uma massa flutuante de energia demoníaca. Ela havia começado seu plano para desperdiçar o máximo de tempo e energia possível daquele ponto em diante. Ela não tinha motivos para temer. Foi muito difícil esquecer que isso era uma ilusão quando ela viu a criatura criar tudo na sua frente. Enquanto gargalhava, assim, ela esperou pacientemente enquanto o diabo se preparava para o segundo round. Ela podia ouvi-lo resmungar que isso definitivamente a quebraria. Seus dias estavam contados, ou assim dizia. Qualquer que seja. Pove. O diabo jurou que iria quebrar a garota tola. Então, e se ela tivesse visto através da ilusão anterior? Provavelmente havia um detalhe que ele havia esquecido, um detalhe que só ela e o mortal sabiam. Seria criativo. Isso não foi problema algum. Simplesmente reutilizaria todas as coisas que não funcionaram contra o bastardo. Assim começou a funcionar. Primeiro, isso atentou com um poder incrível. Isso deu a ela toda a autoridade que ela poderia desejar. Isso não funcionou nem um pouco.
Não importa o cenário que isso representasse para ela, ela nunca esqueceria que estava aposentada e sairia dessa. O diabo não conseguia entender como uma mulher tão jovem já estava aposentada, mas tanto faz. Ele tentou outra coisa, tentou atraí-la com a fama. Mais uma vez, ela o surpreendeu. O diabo ofereceu a ela toda a fama que ela poderia desejar, apenas para ela zombar e dizer: o que há de errado com esses caras? Eles não sabem quem eu sou. O que? Tinha pessoas literalmente rastejando aos seus pés tentando beijar sua bunda. Eles estavam jurando dedicar suas vidas por um único sorriso dela e não bastava. Ela até disse algo sobre ter simps mais dedicados. O diabo não entendia o que diabos era aquilo, mas sabia que era melhor não continuar tentando. Tentou oferecer-lhe riqueza, mas ela desprezou tudo o que propunha. Nenhuma quantidade de ouro jamais a satisfaria. Ela sempre quis algo chamado créditos. O problema é que o diabo não sabia o que era isso. O diabo tentou algumas outras coisas, mas falhou todas as vezes. No final, não aguentou mais. Apenas olhou para ela em sua forma silenciosa e invisível. Então gritou com ela, mesmo sabendo que ela não poderia ouvi-lo. Diga-me, mulher, que porra você quer? Repetiu isso algumas vezes e ajudou muito, ou deveria ter ajudado. Foi quando ela olhou diretamente para ele com seus olhos dourados e demoníacos, dando um sorriso sádico. Eu quero ver você se contorcer. Ela podia ver isso? Ela pode ver. Ela podia ver isso, isso explicava muita coisa. Todo esse tempo, ela estava brincando com isso. Maldito inferno! A menina tola não era nem tola nem menina. Ela era uma criatura demoníaca intrigante e incrivelmente vil, que conseguia ver através de todas as ilusões. Neste momento, o demônio começou a chorar mais uma vez. Agora, você não é divertido se continuar chorando, senhor demônio. Ela disse com uma voz suave e gentil que lembrava a de um anjo. Mas esta doce melodia aterrorizou completamente o diabo. Adeus mundo, deixe este pobre diabo retornar ao nada. Qual é o sentido de uma existência carregada de nada além de sofrimento? O demônio suspirou enquanto se preparava para detonar sua essência e acabar com tudo. Mas quando estava prestes a fazer isso, de repente ouviu uma comoção vinda do mundo exterior. Este chefe da aldeia está de volta. Deixe-me ver você tentar me impedir desta vez. E agora? Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 3, bebendo café gelado café, 4/4. Fim do capítulo. Capítulo 160. Esta é a minha vila, vadia. Nunca o chefe da aldeia sofreu tamanha humilhação. Eles o destituíram de seu cargo, o enfiaram na porra de um saco de batatas, e agora ele estava à mercê daquela velha nojenta, caramba. Ele não conseguia evitar de vomitar toda vez que sentia a mão enrugada dela acariciando suas costas através do saco, dizendo-lhe que tudo ficaria bem, que eles ficariam juntos de agora em diante. Porra, não! Quem queria ficar com uma vadia tão velha? Ela deveria saber qual era o seu maldito lugar e observá-lo de longe. Ele está muito fora da porra do seu alcance. Mas não, aquela megera louca planejou com o filho da puta demoníaco para sequestrá-lo. Ele se vingaria dos dois. Sua ira seria bíblica. Sim, seria. Interiormente ele estava professando como iria fazê-los pagar, fazê-los se arrepender eternamente. Mas de repente, a terra tremeu enquanto gritos de guerra ecoavam por toda parte. A princípio, o chefe ficou perplexo, mas depois começou a rir. Esses eram seus soldados IRL. Isso seria ótimo. Ele já podia imaginar o que aconteceria. Ele tinha visto quão escassas eram as tropas da DL. Os aldeões nunca participariam de uma luta que incluísse apenas bravos. DL estava condenado e esta era uma oportunidade. Ele apurou os ouvidos, ouvindo o massacre que começou enquanto o sangue fluía como uma torrente. Era principalmente o seu povo morrendo, mas enquanto eles atropelassem DL, todos poderiam morrer por tudo o que ele se importava. Ele procurava um homem, em particular, um subordinado perfeito, incapaz de insubordinação.
PSSST, lidere. Ele sussurrou o mais sutilmente que pôde quando ouviu o barulho da lança do homem. Se chefe. O homem definitivamente o ouviu. Agora tudo o que o chefe precisava fazer era esperar e rezar. Seu atual captor era apenas o velho morcego, com os outros a uma certa distância. Essa foi boa. Contanto que ele saísse dessas malditas amarras, ele seria capaz de dominá-la. Afinal, ela era apenas uma senhora frágil e seu veneno dificilmente afetaria alguém tão forte quanto ele. Ele não conseguia ver nada, mas ouviu a luta. Ele ouviu as pessoas amaldiçoando Lyd, inimigos e aliados. Ele o ouviu se aproximar dele e esperou. A velha observava tudo acontecer com olhos de águia. Ela estava cautelosa, enviando olhares mortais para o campo de batalha. Estou de olho em você. Ela avisou. Os bravos engoliam em seco sempre que encontravam seu olhar. Eles entenderam que chegar perto dela era uma sentença de morte e obedientemente se afastaram. Mas então um lanceiro foi repentinamente jogado para trás após bloquear um ataque. Parecia saído de um filme de ação, não que ela soubesse. O rosto do homem se contorceu de horror quando a velha senhora pegou alguns frascos. Sinto muito, linda senhora. Eu nunca ousaria incomodar a esposa do chefe, mas eles me jogaram e... Tudo bem, vá embora. Ela acenou com a mão, sentindo-se magnânima. Totalmente não por causa do elogio. Ela assentiu, satisfeita ao vê-lo retornar ao campo de batalha. Mas foi então que ela sentiu algo se contorcer em seus pés. Tarde demais. O chefe gargalhou ao se libertar de suas restrições, fazendo-as explodir. Ele não pôde deixar de elogiar aquele líder. Como foi feito com maestria. Ele usou o longo alcance de sua lança para libertá-lo tão sutilmente. Se como, a velha ficou branca. Eu sou um maldito herói, é assim. É hora de acertar as contas, sua vadia cega e enrugada. Foi quando ele deu um tapa nela. Tapa, ó Deus, isso foi tão gratificante. Ele sentiu a palma da mão colidir com a bochecha dela. Seus olhos se arregalaram de horror, mas era tarde demais. Houve poder suficiente neste tapa para jogá-la no chão, seus últimos dentes restantes voando por todo lado. Por quê? Ela gritou fracamente como se toda a sua vida estivesse desmoronando ao seu redor. Ele adorava aquela expressão no rosto dela. Depois de todas as vezes, ele teve que fingir que gostava dela para que ela não o traísse. Maldito sapo idiota desejando o seu melhor. A porra do chão é onde você pertence. Ele cuspiu nela e deu-lhe um último chute, fazendo-a quebrar as costelas. Ela estava deitada fracamente no chão, todo o seu corpo uma bagunça. Ao longe, alguns jogadores notaram a cena e olhavam com os olhos arregalados. Como chefe da aldeia, eu condeno esta cadela malvada a se arrepender de seus pecados. Ela participou daquela tentativa de convocação do diabo. Ele gritou heroicamente. Muitos bravos estremeceram. Isso é tão cruel. Ela é uma senhora idosa. Sim, mas um maligno. Sem piedade para o inimigo. Não se preocupe muito. É um jogo. E daí se ela é uma mulher frágil? A bruxa merece por conspirar com o inimigo. Talvez eles não tivessem sido tão vingativos se ela fosse jovem e bonita, mas do jeito que as coisas estavam, eles não se importavam nem um pouco. O chefe lançou um olhar zombeteiro para o ferreiro e Steven próximos. Eles poderiam observar o que aconteceria a seguir, pois estavam fracos demais para evitá-lo. Ele heroicamente virou-se para o açougue. Era hora de acabar com tudo. Ele deu um sorriso confiante. Vendo a energia escura vazando, ele sabia com certeza que algo havia dado errado com seu ritual. Normalmente ele não seria capaz de lutar contra Igor e aquele bastardo obcecado por magia, mas agora tudo era diferente. É hora da justiça. Sua voz ecoou pela aldeia e, com ela, DL desmoronou. Eles estavam mantendo sua posição poderosamente, semelhante aos lendários espartanos, mas seu HP já estava acabando. Com o chamado do chefe, todos morreram, todos eles. Isso porque nenhum deles tentou fugir. Enquanto eles morriam um após o outro, choveu saque.
Todos eles deixaram cair pelo menos um item, seja um consumível, uma peça de armadura ou uma arma para os mais azarados. Isso tudo por causa de seus nomes vermelhos. Eles falharam e a IRL venceu. O chefe e seus asseclas invadiram o porão. Ele acenou com a mão e o lanceiro próximo entendeu o que ele quis dizer. Enquanto Lid liderava o ataque contra os dois NPCs, o chefe gargalhou. Este chefe da aldeia está de volta. Deixe-me ver você tentar me impedir desta vez. Ele deu um passo em direção ao círculo mágico. Tudo o que ele precisava fazer era libertar o demônio que estava dentro dele e o idiota estaria condenado. As consequências provavelmente seriam terríveis para a aldeia também, mas por que ele deveria se importar? Uma aldeia em perfeitas condições roubada dele? Ou uma aldeia em frangalhos onde ele era rei? A escolha foi óbvia. Ele era o filho da puta do chefe da vila. Para todo o sempre. Como se ele fosse deixar alguém roubar dele. Quanto à destruição, o rei demônio e os aldeões traidores assumiriam naturalmente a culpa. Quando ele estava prestes a chegar ao círculo, um velho solitário vestido de vermelho parou na frente dele, bloqueando seu caminho. Não adianta. O homem sacudiu a cabeça. Quem diabos era esse cara destemido? Você também pode desistir. O rei demônio é invencível. Ele é um deus entre os homens e... Ele continuou balbuciando. Ele estava louco. O chefe não perderia tempo com ele. Ele agarrou a cabeça com força, esmagando tudo lentamente até que explode-se como uma melancia. No entanto, mesmo quando ele estava morrendo, o fraco ainda estava falando mal. Porra, DL, eles são os piores. O chefe cuspiu. Era hora de acabar com eles. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Dia 4. Nada tem melhor sabor do que a vingança. Além do sorvete. 1/4. Fim do capítulo. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. René Descartes.